Vamos estudar agora o segundo tópico da lição de número 1 sobre o livro de Daniel. Nesse subtópico nós vamos aprender sobre os fatos que propiciaram o exílio babilônico. Nós vamos observar que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e a sitiasse. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói o templo, destrói a cidade e leva consigo a nobreza para o Império Babilônico, para a Babilônia. Dentre essas pessoas foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Também foram levados os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, do templo, para a Babilônia. Nós vamos observar que lá na frente, no livro do profeta Daniel, estes utensílios serão usados no Império Babilônico e vão fazer com que haja a destruição do próprio Império Babilônico pelo uso indevido das coisas sagradas. Aqui nós vamos abrir um parêntese para você, para dizer que com as coisas sagradas não pode haver brincadeiras. Deus, a Bíblia diz que Ele não se deixa escarnecer por ninguém. A Deus ninguém engana e de Deus ninguém zomba. Nós vamos ver que Deus permitiu a queda de Jerusalém, que Jerusalém fosse sitiada, mas Deus não permitiu que fosse zombado do nome dele, e nem que os utensílios sagrados da casa de Deus fossem utilizados para orgias indevidas como foram. Mas esta já é uma outra lição que nós veremos para frente. O que nós estamos analisando nesse subtópico é que Joaquim foi humilhado, Jerusalém foi sitiada, foi feita uma leva de cativos para a Babilônia para servirem no Império Babilônico. E dentre eles Daniel e aqueles outros que eu já falei para vocês, que nós trataremos nas próximas lições. Por quê? Porque eram pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas com um vasto conhecimento, e mais tarde foram ser treinados para servir no Império Babilônico. E aí nós vamos já caminhando para o terceiro tópico, nesse próprio vídeo, sobre a Israel no exílio babilônico. Quando Israel vai para o exílio babilônico, nós vamos observar que Daniel é colocado junto com alguns jovens para aprenderem a cultura babilônica, aprenderem os costumes babilônicos para servirem o rei. Ou seja, quiseram e sempre querem pegar o nosso melhor para servir lá fora. Mas nós temos que entender que Deus lhe deu talento, Deus deu conhecimento para você, para que você aplicasse esse conhecimento no reino de Deus. Mas mesmo estando Daniel lá na Babilônia, exilado, nós vamos observar que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E é por isso que o homem Daniel, se nós formos observar sobre Daniel, o autor e a autoria do livro e o próprio livro de Daniel, nós vamos observar que a Bíblia não traz um grande relato de quem foi a pessoa de Daniel. O que se sabe é que ele fazia parte do quê? Ele fazia parte da linhagem real de Israel. Daniel fazia parte da linhagem real de Israel. Ele era um príncipe em Israel. Por isso foi levado cativo para a Babilônia. Mas o que mais nos chama a atenção não é a família de Daniel, não é a sua linhagem real. Mas o que chama a atenção do homem Daniel, do personagem Daniel, é a sua fidelidade a Deus. Porque quando ele é colocado na corte da Babilônia,
e é colocado a ele os manjares do rei à sua disposição, ele propôs no seu coração não se contaminar. E ele vai receber de Deus, nós vamos estudar isso no decorrer das próximas lições, ele vai receber de Deus a recompensa. Por quê? Porque resolveu no seu coração não se contaminar com as coisas deste mundo. Você já pensou, você já parou para pensar se você está fazendo isso? Se você tem deixado as coisas do mundo para seguir o que Deus determina? Ou você tem andado segundo o conselho dos ímpios? Lembre-se, o salmista já disse no capítulo 1, no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Deus não tem prazer de ver você andando segundo o conselho dos ímpios. Deus deixou um manual chamado Bíblia Sagrada para mim e para você. Quando nós resolvemos colocar a nossa vida diante da presença de Deus, quando nós resolvemos fazer como Daniel fez, colocar a nossa vida à inteira disposição de Deus, nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. A importância do livro de Daniel para os nossos dias atuais é justamente isso. Nós vamos comprovar biblicamente que quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, Deus assume um compromisso comigo e com você. A nossa fidelidade para com Deus vai atrair a fidelidade de Deus para conosco. Quando nós, tem um ditado que diz, muito interessante, quando nós damos um passo para Deus, dizem que Deus dá 2 passos para nós. Isso não está explícito na Bíblia Sagrada, mas serve como um dito que revela a vontade de Deus em nos abençoar, que revela a vontade de Deus em dar o melhor desta terra para mim e para você. Então, esta é a importância do livro de Daniel. Tanto no capítulo 1 ao 6, quando ele vai nos trazer os relatos históricos dos grandes milagres que Deus faz, dentre eles, livrar Daniel e os seus amigos, livrar os seus amigos de serem queimados na fornalha de fogo ardente, livrar Daniel da cova dos leões. Ou seja, por mais que as pessoas más intentem contra você, nada vai atingir. A Bíblia diz, e o próprio Davi disse isso: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido em nome de Jesus, se você manter a sua fidelidade para com Deus. A autoria do livro, obviamente, é atribuída a Daniel. Indiscutivelmente foi o próprio Daniel que escreveu esse livro lá pelos anos entre 606 e 536 a.C. Estando ele já passando pelo Império Babilônico, ele escreve as profecias deste livro, escreve a autoria do livro, então é indiscutivelmente de Daniel. Além do histórico, o livro de Daniel contém revelações proféticas do capítulo 7 ao capítulo 12. E sobre essas profecias nós vamos tratar nos próximos vídeos que nós postaremos para vocês. Então, meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar você a assistir aqui, através da mídia eletrônica, as próximas postagens que nós vamos fazer para você. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês, falando um pouquinho a respeito do livro de Daniel. Esta breve introdução do estudo do livro de Daniel. Nos próximos encontros, se Deus nos permitir, estaremos com vocês e nos aprofundaremos nos livros e nas histórias e nas profecias do profeta Daniel. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu quero fazer com você uma pequena oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu gostaria de pedir ao Senhor que abençoe este meu ouvinte, que estudou comigo um pouquinho sobre o livro de Daniel. Quero pedir ao Senhor que abençoe e que a Tua palavra, que não volta vazia, antes faz tudo o que Te apraz, possa tocar no coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.